Bom dia, bem-vindos ao curso geral sobre aproveitamentos hidráulicos, que está enquadrado no projeto VET4 Hydro. Vamos começar agora com a sessão de dimensionamento de barragens de betão, ações, modelos e critérios de verificação de segurança. O meu nome é Ivo Dias e sou investigador auxiliar aqui no LNEC. Relativamente aos temas a abordar na sessão, vamos começar por abordar de forma muito sucinta as características das barragens, quanto às suas formas estruturais e materiais de construção. De seguida, vamos identificar as principais ações que condicionam o dimensionamento destas obras e como as quantificar. E, finalmente, vamos falar da verificação de segurança, que é realizada para cenários correntes e de ruptura, quais as combinações de ações a considerar e quais os critérios que devem ser verificados. As barragens de betão e alvenaria são obras em que existe sempre coesão entre as partículas, ao contrário, por exemplo, das barragens de aterro. Esta coesão é conseguida à custa de um ligante hidráulico. Antigamente era muito utilizada a cal ou o gesso e atualmente usa-se o cimento e as cinzas volantes. Nestas obras, a estanquidade é assegurada pelos próprios materiais de construção, a pedra, o betão e as argamassas, dispensando-se, em geral, cortinas impermeabilizantes, exceto em alguns casos particulares de barragens de alvenaria e de betão compactados com cilindros, em que é útil prever cortinas impermeabilizantes junto ao paramento do montante. As principais vantagens das barragens de betão e alvenaria é, como já referimos, que o material resistente é também impermeável. Por outro lado, permitem acomodar no seu corpo o descarregador de cheias e os restantes órgãos hidráulicos de segurança e exploração, descargas de fundo, tomadas de água, dispositivos de passagens de peixe, etc. Normalmente estas estruturas também são em betão, portanto, consegue-se uma boa ligação entre o betão da barragem e o betão destas estruturas. A última vantagem é que resistem a galgamentos, ou seja, se houver numa situação excepcional que a barragem seja galgada, isso não põe em causa a segurança da obra. Relativamente aos materiais, o betão é feito de uma mistura de agregados, seixos, britas e areias de diferentes granulometrias, em regra exibindo alguma continuidade, aglutinados por um ligante. Por outro lado, a alvenaria é um material constituído de pedras a granelo ou aparelhadas de granulometrias próximas, ligadas por argamassas. Como já referi, antigamente usava-se o cal e o gesso, atualmente usa-se o cimento. As barragens de betão podem ser construídas com betão convencional, neste caso são construídas como blocos independentes, como se pode ver aqui nesta fotografia, em que em cada bloco o betão é colocado em camadas de cerca de 2 metros de altura e vibrado para ganhar a forma das cofragens. Outro sistema de construção é o betão compactado por cilindros, BCC. É um tipo de betão com características próprias, é mais seco, e é colocado em obras em camadas muito mais extensas, mas apenas com cerca de 30 cm de altura. Depois de ser colocado, não é vibrado e é compactado com o cilindro à semelhança do que se faz, por exemplo, num aterro. Existem vários tipos estruturais de barragens que têm princípios de funcionamento diferentes. As principais são as barragens de gravidade, as barragens de abóbada, as barragens de contrafortes e as barragens de abóbadas múltiplas, que é uma combinação entre as barragens de contrafortes e as barragens de abóbadas. Neste caso, as abóbadas ficam apoiadas nos contrafortes. As barragens de abóbada são concebidas de forma a transmitir o impulso de água para as encostas, tirando partido do efeito de arco e da elevada resistência do betão à compressão. Funcionam através de arcos horizontais, que transferem os impulsos de água para as encostas, e também de consolas verticais encastradas na base. As barragens de gravidade são obras que são concebidas para resistir às ações da água e sísmica, que são as mais importantes, mobilizando apenas o seu peso próprio. A secção transversal é tipicamente aproximadamente triangular,
como podemos ver aqui, sendo a planta reta ou com ligeira curvatura com cavidade voltada para jusante. As abóbadas exibem acentuada curvatura em planta. Existem estruturas sem curvatura na vertical, neste caso denominam-se abóbadas cilíndricas, como é o caso aqui da barragem de Santa Luzia, que não tem curvatura no perfil. Existem outras estruturas que, para além da curvatura em planta, têm curvatura na vertical, como é o caso aqui da barragem do Varosa. E neste caso designam-se por abóbadas de dupla curvatura. As barragens de arco-gravidade combinam os princípios de funcionamento das barragens de gravidade e abóbada, podendo o seu perfil ser consideravelmente reduzido devido à acentuada curvatura em planta. A barragem da Bem Posta é um exemplo de um arco de gravidade aligeirado, tem aqui uma grande cavidade ao longo dos blocos centrais. Esta cavidade tem a vantagem de diminuir o volume de betão gasto e também de aliviar as supressões aqui nesta zona da obra. A barragem da Venda Nova é um exemplo de um arco de gravidade maciço. Outro tipo de barragens de betão são as barragens de contrafortes. Neste tipo de barragens, são os contrafortes que transmitem o impulso da água à fundação e dão suporte à parede de retenção de água. Geralmente têm a geometria aproximadamente triangular e são espaçados de forma regular em planta. Nesta figura aqui podemos observar as secções em planta de vários tipos de contrafortes. As abóbadas múltiplas combinam os princípios de funcionamento das barragens de abóbada e das barragens de contraforte. Neste caso, as abóbadas apoiam-se nos contrafortes. O espaçamento dos contrafortes pode ser maior ou menor dependendo da solução estrutural. Temos aqui o exemplo da barragem da Agueira, que é composta por 3 grandes abóbadas apoiadas em 2 contrafortes, e o exemplo da barragem da Fumadinha, em que as abóbadas são bastante mais pequenas. Já vimos os tipos estruturais e os materiais que se usam nas barragens de betão e alvenaria. Vamos agora passar aos aspectos a ter em conta no dimensionamento destas obras. O dimensionamento das barragens consiste na definição das suas formas, dimensões e outras características com vista a satisfazer as condições de funcionalidade e de segurança para cenários correntes e de ruptura, respectivamente. Este processo baseia-se na avaliação da estabilidade e equilíbrio da barragem e na verificação das tensões, quer na barragem, quer na fundação, que devem ser compatíveis com a resistência mecânica dos materiais, de acordo com os critérios regulamentares. Os cenários são situações para a avaliação da fiabilidade das obras, que se classificam em 2 categorias. Cenários correntes ou de incidente, que correspondem às situações de exploração normal da obra, em que se verifica a funcionalidade. Cenários de ruptura ou de acidente, que correspondem a ocorrências excepcionais, em que se verifica a segurança. Para ambos os cenários, deve considerar-se um conjunto de combinações de ações, tendo em conta a natureza normal ou excepcional das ações. As normas portuguesas e também as consideradas em outros países seguem a filosofia preconizada pela Comissão Internacional das Grandes Barragens, ICOB, na verificação da fiabilidade estrutural das barragens de betão, baseando-se em fatores de segurança globais. Portanto, a metodologia de verificação da segurança baseada em fatores de segurança parciais ainda não foi implementada no caso das barragens. Quando é feito o dimensionamento da obra, deve considerar-se a execução de intervenções nas fundações, uma vez que estas têm impacto no dimensionamento. A consolidação do maciço, que tem como principal objetivo aumentar a resistência e rigidez da fundação e melhorar o contacto entre o betão da barragem e a fundação. A cortina de impermeabilização, que tem como objetivo reduzir os caudais percolados pelo maciço de fundação, e a cortina de drenagem, que tem como objetivo aliviar aqui as supressões instaladas na base da barragem. Em geral, estas intervenções são sempre executadas, exceto no caso de obras muito pequenas. As principais ações que condicionam o dimensionamento das barragens de betão e alvenaria são o peso próprio dos materiais. Como normalmente estas estruturas são pouco armadas, pode considerar-se valores da densidade do betão de 24 kN por metro cúbico.
as ações da água, nomeadamente a pressão hidrostática nos paramentos da barragem e as pressões na base da barragem, devido à percolação da água pela fundação, os impulsos de sedimentos decorrentes de eventuais assoreamentos, as ações térmicas ambientais, que são as variações de temperatura do ar e da água, e as ações sísmicas, que dependem do local de implantação da obra. As pressões hidrostáticas devem ser quantificadas para o nível de pleno armazenamento e para o nível máximo de cheia, consoante se trate de cenários correntes ou de ruptura. A pressão hidrostática aumenta linearmente em profundidade, como está representado aqui nesta figura, pelo que o impulso da água pode ser quantificado a partir da área deste triângulo, que resulta nesta expressão aqui, em que o ρW é o peso específico da água, pode ser considerado igual a 10 kN por metro cúbico, e H é a altura da água. Devem também ser quantificadas as pressões de água na base da barragem devido à percolação de água pela fundação. No caso em que não existe drenagem, pode considerar-se este diagrama trapezoidal, em que a montante temos a pressão de água na albufeira e a jusante temos a água devido a este nível aqui de jusante, que será zero no caso de não existir água à jusante. O impulso vertical corresponderá então à área deste trapézio. Quando está previsto um sistema de drenagem, pode considerar-se uma redução do diagrama na linha da rede de drenagem que reflete a eficiência da rede de drenagem em aliviar as subpressões. O critério usualmente utilizado em projeto consiste em considerar que a pressão de água na linha de drenagem é igual à pressão de água a jusante acrescida de 1/3 da diferença de pressões entre montante e jusante, que é esta expressão aqui. A exploração da albufeira pode provocar a acumulação de sedimentos no fundo do vale, aumentando as pressões sobre o maciço rochoso de fundação e sobre o paramento de montante. Quando existe uma probabilidade elevada de ocorrerem assoreamentos, devem quantificar-se no dimensionamento os impulsos dos sedimentos devidos ao seu peso próprio. A ação dos sedimentos sobre o paramento de montante pode quantificar-se com aproximação suficiente por um diagrama triangular de pressões, pelo que o impulso em repouso dos sedimentos pode então ser calculado com esta expressão aqui, em que o ρ é o peso específico submerso dos sedimentos, H é a altura dos sedimentos, K0 é o coeficiente de impulso em repouso que pode ser quantificado através da fórmula de Jacqui, em que φ é o ângulo de atrito interno dos sedimentos. Portanto, no dimensionamento destas obras devem ser consideradas as ações sísmicas. Assim, devem considerar-se para cenários correntes sismos moderados, ou seja, que têm elevada probabilidade de ocorrência, e sismos de carácter excepcional, associados a um grande período de retorno para os cenários de ruptura. No contexto do projeto, estes sismos moderados são designados por sismo base de projeto, enquanto os sismos de carácter excepcional é designado por sismo máximo de projeto. Considerando as disposições da ICOLT e dos documentos técnicos de apoio ao projeto de barragens, o sismo base de projeto é aquele que possui 50% de probabilidade de não ser excedido no período de 100 anos, que é o período de vida esperado para estas obras, a que corresponde a um período de retorno de 145 anos. O período de retorno a considerar na definição do sismo máximo projeto é função do índice global de risco sísmico da obra. Obras com baixo índice global de risco poderão ser dimensionadas para um período de retorno de 1000 anos, enquanto que obras com um índice de risco elevado serão dimensionadas para períodos de retorno de 5000 ou 10.000 anos. O índice global de risco pode ser calculado com esta expressão aqui, que corresponde à soma de 3 subíndices. Estes índices parciais dependem da capacidade da albufeira. Quanto maior a albufeira, maior será o índice parcial de risco sísmico. Dependem da altura da barragem. Portanto, vemos que para obras com mais de 50 metros o índice parcial é máximo, tem o valor 6, e dependem também dos danos potenciais. Portanto, olhando aqui para esta parte do quadro, vemos que o índice de dano potencial é o que tem maior peso e que para barragens de classe 1 ou classe 2 o índice parcial será de 28 a 32, o que resultará sempre aqui em períodos de retorno elevados entre os 5.000 e os 10.000 anos.
A legislação moçambicana tem uma metodologia semelhante em que o período de retorno depende da classe da barragem, que tem em conta o dano potencial e da sua altura. Nesta figura apresenta-se como exemplo o zonamento sísmico de Portugal. A partir destas figuras é possível estimar a aceleração máxima de referência, PGA em inglês, que corresponde a Peak Ground Acceleration, para um período de retorno de 475 anos. Este zonamento está definido no anexo nacional do Eurocódigo 2, sendo considerados dois cenários. O primeiro corresponde a uma ação sísmica afastada, sismo interplaca, do tipo 1, e o segundo corresponde a uma ação sísmica próxima, intraplaca, do tipo 2. Nesta figura apresenta-se o zonamento sísmico de África, que foi elaborado pela Fundação Global Earthquake Model. A África é um continente com uma sismicidade relativamente baixa, como se pode ver aqui nestas zonas em branco, mas aqui na zona de Moçambique verifica-se que a atividade sísmica é bastante relevante. A partir destas figuras é possível estimar a aceleração máxima de referência para um período de retorno de 475 anos, estando também disponíveis no site desta fundação zonamentos para o resto do mundo. Para períodos de retorno até 1000 anos, os valores das acelerações máximas podem ser extrapolados a partir da aceleração para o período de retorno de 475 anos, usando a seguinte expressão do Eurocódigo 8. Para períodos de retorno superiores a 1000 anos, esta extrapolação pode não ser válida, devendo ser realizados estudos sismológicos específicos para o local da obra. No caso de barragens de pequena dimensão, as forças de dimensionamento podem quantificar-se através de uma análise pseudostática usando espectros de resposta elástica em aceleração. Um espectro de resposta elástica em aceleração representa a aceleração máxima que uma estrutura sofre durante um evento sísmico em função do seu período natural de vibração. Podemos então utilizar este espectro de resposta para estimar a aceleração máxima que ocorre na estrutura. Podemos ver que, caso o período natural de vibração se encontre aqui nesta região, a aceleração estrutural será várias vezes amplificada relativamente à aceleração do maciço. A partir do valor da aceleração máxima estrutural, podem então ser quantificadas as forças de inércia de dimensionamento. Para o caso particular de barragens de gravidade, devido à elevada rigidez destas obras, a que correspondem períodos de vibração muito baixas, pode adotar-se para a aceleração estrutural a aceleração do maciço. Os espectros de resposta dependem essencialmente do tipo de terreno, da aceleração do maciço e do amortecimento. Portanto, estas equações são propostas no Eurocódigo 8 e definem os espectros de resposta, e nestes quadros aqui temos a influência do terreno. Para não serem considerados os efeitos dos picos de aceleração, o que seria muito desfavorável, a aceleração máxima deve ser ponderada por um coeficiente de 0,67, como podemos ver aqui nesta figura. Adicionalmente, para atender à não simultaneidade dos máximos nas direções vertical e horizontal, o Eurocódigo 8 recomenda ainda utilizar um coeficiente de combinação de 0,3. Assim, as forças de inércia a considerar no dimensionamento podem ser calculadas a partir destas expressões para a direção horizontal e para a direção vertical, em que A é a aceleração estrutural estimada a partir do espectro de resposta, W é o peso do bloco do betão, G é a aceleração da gravidade, 0,67 é o coeficiente para que não sejam considerados os efeitos dos picos de aceleração e 0,3 é o coeficiente de combinação para atender à não simultaneidade dos valores máximos da aceleração nas direções vertical e horizontal. Deve, contudo, referir-se que a análise pseudostática pode conduzir a resultados muito conservativos. Por essa razão, para barragens de maior dimensão, deve ser realizada uma análise dinâmica com base em vários acelerogramas representativos da ação sísmica, recorrendo ao método dos elementos finitos ou discretos para verificar a resposta da estrutura durante o evento sísmico.
Durante o sismo, o movimento do solo é transmitido à água, gerando pressões hidrodinâmicas sobre o paramento de montante da barragem. A quantificação das pressões hidrodinâmicas na interface barragem-água pode ser feita simplificadamente considerando o modelo de Westergaard, que depende da inclinação do paramento, da massa específica da água, da altura total de água e da aceleração horizontal do maciço. O impulso pode então ser calculado com esta expressão aqui, que corresponde à área deste diagrama. Já referimos anteriormente quais as cargas a considerar no dimensionamento de barragens de betão e alvenaria. Neste slide faz a representação gráfica dos vetores destas ações. Portanto, nesta figura podemos visualizar a pressão hidrostática no paramento de montante. Tem uma componente horizontal e vertical. Também existe pressão, e como existe nível ajusante, também temos aqui vetores devido à pressão hidrostática ajusante, o vetor vertical e outro horizontal. Temos aqui o vetor associado ao peso próprio e o vetor associado às subpressões na base da barragem. Nesta figura podemos visualizar os vetores devidos aos sedimentos, também tem uma componente horizontal e outra vertical devido à inclinação do paramento. E nesta figura aqui podemos visualizar os vetores devidos à ação sísmica, as forças de inércia, aqui vertical e horizontal, e também as forças devido às pressões hidrodinâmicas aqui no paramento de montante. Já falámos das ações a considerar no dimensionamento de barragens de betão e de como as quantificar. Vamos agora referir quais os critérios a avaliar na verificação da segurança. Assim, tendo em conta os coeficientes de segurança regulamentares, deve verificar-se, para o caso de barragens de gravidade e contrafortes, a estabilidade individual dos blocos ou dos contrafortes, ao deslizamento pelas superfícies mais desfavoráveis e ao derrubamento em torno de charneiras a jusante. As tensões na fundação, nomeadamente aqui na interface com a barragem. Para as barragens de abóbada e arco-gravidade, deve verificar-se a estabilidade global ao deslizamento da superfície de inserção, as tensões de fundação, nomeadamente na interface com a barragem, e as tensões internas na barragem, para avaliar a possibilidade de ocorrerem rupturas locais no betão. Na legislação portuguesa, nomeadamente nos documentos técnicos de apoio ao projeto de barragens, estão definidos os critérios a usar na verificação da segurança. Assim, as tensões de fundação em juntas e superfícies de menor resistência devem respeitar o critério de Mohr-Coulomb, considerando os coeficientes de segurança que se apresentam aqui neste quadro. Para cenários correntes, deve considerar-se um coeficiente de segurança de 1,5 para o coeficiente de atrito e de 3 para a coesão. Para cenários de ruptura, deve considerar-se um coeficiente de segurança de 1,2 para o coeficiente de atrito e não deve ser tida em conta a coesão. A estimativa dos parâmetros da resistência dos maciços rochosos, nomeadamente o ângulo de atrito e a coesão, que são os parâmetros que nós usamos na verificação da segurança, deverá ser realizada no âmbito dos estudos geológicos e geotécnicos realizados durante o projeto da obra e que se apoiam na realização de valas, sondagens de prospecção, ensaios laboratoriais e ensaios in situ, dependendo da dimensão e complexidade da obra. Pode referir-se que, em regra, na interface betão-rocha podem considerar-se valores mínimos para o ângulo de atrito interno da ordem de 40 graus, desde que a superfície do maciço seja devidamente tratada antes da colocação do betão. Relativamente à coesão, na interface betão-rocha, mesmo tratando-se de superfícies irregulares, os valores devem ser limitados a cerca de 0,2 MPa. Nas barragens de gravidade, a segurança é normalmente condicionada pelo deslizamento por superfícies de menor resistência na vizinhança do contacto betão-rocha. Esta expressão aqui representa a estabilidade ao deslizamento, que indica que a estabilidade é assegurada se as forças resistentes forem superiores às forças solicitantes. O fator de segurança ao deslizamento pode então definir-se como quociente entre as forças resistentes e as forças solicitantes. As forças solicitantes são aquelas que tendem a provocar o deslizamento, como os impulsos hidrostáticos e de sedimentos e também os efeitos do sismo. As forças resistentes são aquelas que se opõem ao movimento, como impulsos hidrostáticos e passivos a jusante, e forças tangenciais resistentes devidas à coesão e ao atrito da interface.
Portanto, nesta expressão aqui, o V representa as forças tangenciais resistentes, C é a coesão, B é a largura da base, N o esforço normal e φ é o ângulo de atrito. Estas forças resistentes devem ser quantificadas considerando os valores da coesão e do coeficiente de atrito afetados pelos coeficientes de segurança que são indicados nos documentos técnicos de apoio ao projeto de barragem e que nós já apresentamos anteriormente. A segurança ao derrubamento em torno de charneiras a jusante normalmente não é condicionante na verificação da segurança de barragens de betão e alvenaria, pelo menos quando não há tensões de tração a montante. No entanto, esta condição deve sempre verificar-se. Esta expressão representa a condição de estabilidade ao derrubamento e indica que a estabilidade é garantida quando o momento resistente, aquele que contraria a rotação, é superior ao momento derrubante, aquele que potencia a rotação. Portanto, o fator de segurança ao derrubamento pode ser definido de forma semelhante ao que foi feito para o fator de segurança ao deslizamento, sendo igual ao quociente entre o momento resistente e o momento derrubante. Portanto, ao quantificar estes momentos, devem ser tidos em conta os valores da coesão e do coeficiente de atrito afetados pelos coeficientes de segurança indicados pelos documentos técnicos de apoio ao projeto de barragens. As tensões normais na superfície de inserção na fundação devem ser calculadas através da seguinte expressão da flexião composta, em que N é a resultante das forças verticais, A a área da base da barragem, M é a resultante de momentos em relação ao eixo neutro, I é o momento de inércia em relação ao eixo neutro e I é a distância do ponto de cálculo ao eixo neutro. No caso de cenários correntes, a resultante deve estar no terço central, garantindo-se assim que a totalidade da base da barragem está comprimida, o que permite evitar a formação de uma fenda a montante na qual se instalariam pressões de água. No caso de cenários de ruptura, a resultante deverá estar no meio central, o que significa que podem ocorrer trações no pé de montante, mas estando comprimida pelo menos 75% da base da barragem. Relativamente à verificação das tensões internas de barragens de abóbada e de arco-gravidade, os documentos técnicos de apoio ao projeto de barragem estabelecem que devem ser respeitados o critério de Mohr-Coulomb definido para as resistências de pico, à tração e à compressão, com coeficientes de segurança superiores a 3 ou a 2 para situações de projeto persistentes ou transitórias. O critério de Mohr-Coulomb definido para as resistências de pico, à tração e à compressão está representado aqui nesta figura, podendo os coeficientes de atrito correspondentes ser calculados a partir destas expressões que dependem da resistência à compressão e à tração. O cálculo das tensões internas pode ser feito usando programas de cálculo automático baseados no método dos elementos finitos, podendo a verificação ao corte ser realizada localmente através de um coeficiente de segurança associado a cada ponto de Gauss da malha de elementos finitos. Pode também verificar-se a ocorrência de rupturas por tração, considerando o critério de Rankine, mas deve referir-se que rupturas por tração em zonas superficiais localizadas podem ser aceitáveis, nomeadamente aquelas de origem térmica. Para verificação da ruptura por corte, pode admitir-se que a ruptura ocorre quando o estado de tensão atinge a reta de Mohr-Coulomb após ser expandido com base no aumento da tensão principal mínima ou maior compressão, mantendo fixa a tensão principal máxima, que será de tração ou a menor compressão. Com base neste princípio, o fator de segurança pode ser calculado a partir do quociente destes dois raios, R2 e R1, em que σ1 e σ3 são as tensões principais máxima e mínima, respectivamente. A ruptura por tração ocorre quando a tensão principal máxima é superior à resistência do betão à tração. O fator de segurança à tração pode então ser calculado como o quociente entre a resistência do betão à tração e a tensão principal máxima. Já falamos dos critérios que devem ser verificados na avaliação da segurança. Vamos falar agora das combinações de ações que devem ser consideradas, tanto para cenários correntes para garantir a funcionalidade das obras, como para cenários de ruptura para garantir a sua segurança. Para ambos os cenários deve considerar-se um conjunto de combinações de ações, tendo em conta a natureza normal ou excepcional das ações. Assim, para cenários correntes deve considerar-se uma combinação das ações estáticas, incluindo o peso próprio da obra,
as ações estáticas da água para o nível de pleno armazenamento, que são a pressão hidrostática e as supressões, e o impulso dos sedimentos num cenário corrente. Deve também ser considerado uma combinação sísmica, em que se consideram as ações estáticas, que já referi, mais os efeitos do sismo base de projeto, que são as forças de inércia e as pressões hidrodinâmicas. Para cenários de ruptura, deve considerar-se um cenário em que se admite o mau funcionamento do sistema de drenagem. Portanto, contabilizam-se as ações estáticas que já referi, mas ao quantificar as supressões não se considera os efeitos do sistema de drenagem, o alívio das supressões devido à drenagem. Outro cenário deve ser considerar um nível excepcional de sedimentos. Ainda outro cenário será considerar o nível de água no nível correspondente à máxima cheia, e deve ser também considerada uma combinação sísmica em que, para além das ações estáticas, se consideram as forças de inércia e as pressões hidrodinâmicas devido ao sismo máximo do projeto. Para além destas combinações de ações, o engenheiro responsável pelo projeto de estabilidade deve ainda ponderar, tendo em conta as particularidades da obra, a consideração de outras combinações, por exemplo, considerar a simultaneidade do nível máximo de cheia com o nível excepcional de sedimentos. E chegamos ao fim desta sessão sobre o dimensionamento de barragens de betão e alvenaria. Muito obrigado pela vossa atenção.